Olá meus amigos, continuando então com os vídeos, hoje a gente vai apresentar uma prova geométrica da irracionalidade de E devido ao matemático norte-americano Jonathan Sandow. Ok, antes de fazer a demonstração é importante fazer a seguinte observação, né? Tem a ver com o teorema dos intervalos encaixados, completitude dos números reais. Suponha que temos uma sequência decrescente de intervalos fechados e ilimitados, digamos, I1 contendo I2, contendo I3, assim por diante. Então, prova-se que a interseção de tais intervalos sempre é diferente do vazio. Se além do mais, os comprimentos de cada um desses intervalos formam uma sequência que converge para zero, então essa interseção se reduz a um único ponto, ok? Então, justamente a ideia da demonstração de Sandow é construir uma sequência decrescente de intervalos e então aplicar o teorema dos intervalos encaixados. Dado que nosso número x encontra-se entre 2 e 3, então o primeiro intervalo escolhido vai ser justamente esse intervalo 2 a 3. Obviamente, né, o comprimento desse intervalo eu vou denotar com L1 é igual a 1, certo? A seguir, esse intervalo, né, 2, 3, certo? Que tem comprimento 1, eu vou dividir em duas partes iguais, né? Obviamente, cada parte vai ter comprimento 1 meio, certo? Agora, esse aqui seria o ponto meio, né? Agora, como esse daqui é 1 meio, né, para caminhar daqui a aqui, certo? Eu tenho que adicionar 2, 1 meio. Só que esse 1 meio aqui pode ser escrito, né, dessa forma, 1 dividido por fatorial de 2, certo? E esse 3 seria esse extremo mais 1 dividido pelo fatorial de 2. Então, eu vou escrever assim, né? Extremo esquerdo mais, né, 1 dividido pelo fatorial de 2, certo? Então, o intervalo escolhido, o segundo, né, 2, vai ser justamente esse daqui, né? 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2, e aqui 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2. Obviamente, o comprimento desse intervalo é 1 dividido pelo fatorial de 2, ou meio, né? Certo? Mas é conveniente escrever dessa forma. A seguir, eu vou pegar esse intervalo, correto? Né? Esse intervalo aí, 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2, e esse daqui, né? Seria 3, né? Já não vou escrever da mesma forma. E vou dividir isso aí em três partes iguais. Dado que o comprimento desse daqui, 1 meio, se eu dividir em três partes iguais, cada subintervalo vai ter comprimento 1 sexto, ou seja, né, 1 dividido pelo fatorial de 3. Então, certo? Aí estaríamos 3, e eu vou escolher esse segundo intervalo, correto? Muito bem, então o extremo aqui, esse extremo esquerdo, seria 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2, mais 1 dividido pelo fatorial de 3, né? E esse carinha aqui seria 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2, mais 1 dividido pelo fatorial de 3, esse extremo esquerdo, mais 1 dividido pelo fatorial de 3, e obviamente o comprimento desse intervalo aqui, né, desse terceiro intervalo, né, vai ser justamente 1 dividido pelo fatorial de 3. Então esse aqui vai ser o meu terceiro intervalo. Então, pessoal, a forma do nosso intervalo, I3, né, vai ser esse extremo aqui, que eu já estou escrevendo lá, 2 mais 1 dividido pelo fatorial de 2, mais 1 dividido por fatorial de 3. E como o comprimento é 1 dividido pelo fatorial de 3, eu tenho que adicionar esse extremo esquerdo, 1 dividido pelo fatorial de 3. Então, continuando nesse caminho, né, de maneira recursiva, né, a estrutura do enésimo intervalo vai ser dessa forma, né? Agora, é importante notar que essas somas aqui são somas de inversos de fatoriais. Além do mais, como esse 2, né, pode ser escrito 1 mais 1, e esse denominador aqui é fatorial de 0, esse aqui é fatorial de 1, né? Então, né, o extremo esquerdo vai ser dessa forma, 1 dividido pelo fatorial de k variando de 0 até n, certo? E como o comprimento desse enésimo intervalo vai ser 1 dividido pelo fatorial de n, o extremo direito vai ser isto mais 1 dividido pelo fatorial de n. E obviamente, né, o comprimento
desse intervalo nésimo, certo? Vai ser 1 dividido pelo fatorial de n, certo? Eu vou chamar esse extremo aqui esquerdo de AN e a esse extremo aqui de BN, correto? Temos assim construído uma sequência, né, decrescente de subintervalos, de intervalos fechados e limitados, né? Além do mais, essa sequência vai ser estritamente decrescente, né? E como os comprimentos vão para zero quando n vai para infinito, né? Então, pelo teorema dos intervalos encaixados, a interseção desses intervalos se reduz a um único ponto que a gente vai denotar com C. Então, pessoal, como esse C vai estar na interseção, né? Ele vai pertencer a cada um desses intervalos. Portanto, vai ser satisfeita a seguinte desigualdade, né? Ou as seguintes desigualdades, né? Essa somatória dos inversos dos fatoriais sempre vai ser menor ou igual que C, e por sua vez vai ser menor ou igual que essa soma aqui, né? 1 dividido pelo fatorial de K, mais 1 dividido pelo fatorial de N, correto? Agora, observe o seguinte, né? Se você tomar N, ou quando N vai para o infinito, né? No limite, isto é justamente o número E, certo? Isso aqui é o número E, isso aqui converge para zero, correto? Então, depois de tomar o limite, C encontra-se compreendido entre E e necessariamente C tem que ser igual a E, tá certo? Isso significa então que essa interseção é justamente o número C. Ok, por outro lado, certo? Veja bem o seguinte, né? Cada um desses extremos, aqui eu chamei AN, né? É uma soma dos inversos fatoriais, certo? Ok, então, dando o denominador comum, já que aí vai aparecer o múltiplo comum vai ser n fatorial, certo? Então, esse AN vai ter a seguinte estrutura, né? Denominador n fatorial e o numerador, digamos, certo? Número inteiro alfa n, um número inteiro positivo, aliás, certo? E o Bn não é outra coisa que AN mais 1 dividido pelo fatorial de n. Então, ele vai ter essa cara, né? Vai ser alfa n mais 1 dividido pelo fatorial de n, certo? Agora, é importante observar o seguinte, né? Em nossa construção, certo? Nós vimos que nenhum desses extremos, desses intervalos, vão pertencer ao próximo intervalo, tá? Então, é importante observar que AN e BN jamais vão pertencer ao próximo intervalo, qualquer que seja o N natural. Ok, então para finalizar nossa prova, né, vamos supor pelo absurdo, certo? Supor, né, por contradição, que o número E é um número racional, tá certo? Isso significa então que esse E pode ser escrito como quociente de dois números inteiros positivos, certo? E que números inteiros positivos, correto? Ok, agora observe, né, como aqui eu estou trabalhando com esses denominadores, são fatoriais, né? A gente pode escrever ou reescrever esse E da seguinte forma, né? Como um fatorial aqui no denominador. Para isso, eu vou multiplicar o denominador pelo fatorial de Q menos 1, tá certo? E aqui também, né? Para compensar, correto? Muito bem. Então, aqui no denominador, eu vou obter fatorial de Q e aqui o número, digamos, P multiplicado por Q menos 1 fatorial, correto? Agora, como nós já provamos, é justamente esse número C que pertence a todos esses intervalos, correto? Então, em particular, esse E vai estar no qésimo intervalo, correto? Se ele está no qésimo intervalo, então ele vai satisfazer essa desigualdade aqui, né? P, como é a cara desse qésimo intervalo, não é isso? Aqui seria o AQ, não é isso? Ou seja, alfa Q dividido pelo fatorial de Q deveria ser menor que o nosso número E, que pode ser escrito segundo nossa hipótese auxiliar dessa forma, né? P, que é menos 1 fatorial, dividido pelo fatorial de Q. E aqui o próximo, desculpa, aqui não é alfa N, é alfa Q, perdão, certo? E aqui seria alfa Q mais 1.
alfa Q mais 1 dividido pelo fatorial de Q, certo? Obviamente, o fatorial de Q é um número positivo, pode ser cortado, e então eu vou ter que alfa Q menor ou igual que P, Q menos 1 fatorial menor ou igual que alfa Q mais 1. Pessoal, então, com essa desigualdade, né, é para números inteiros positivos, e dado que aqui eu tenho alfa Q e esse daqui é o sucessor, né, de alfa Q mais 1, então necessariamente teria duas possibilidades, duas alternativas. Ou esse cara é igual a isto, ou esse é igual a isso. Na primeira possibilidade, né, sendo esse daqui o numerador de E, eu teria o seguinte, né? Na primeira alternativa, eu teria que E seria igual a alfa Q dividido por fatorial de Q. Ou, na outra possibilidade, eu teria que, né? E seria esse numerador aqui, alfa Q mais 1 dividido pelo fatorial de Q, não é isso? Mas já vimos que em qualquer um desses casos, né? Esse daqui não pertence ao próximo intervalo, que seria IQ mais 1. Esse também não pertence ao próximo intervalo, que seria IQ mais 1, contradizendo o fato de que E está em todos os intervalos, inclusive estaria em IQ mais 1. Então, isso é uma contradição. Portanto, concluímos assim que o número E não é um número racional.